Ok? Existindo quórum, declaro aberto o trabalho da 39ª sessão do dia de hoje, 22 de outubro do ano 2025, desta terceira Câmara de Direito Privado. Agora estou vendo a imagem. Como sempre, eu agradeço a Deus por estar aqui e por todos nós também estarmos presentes. E peço para que tudo transcorra da melhor maneira possível. Muito obrigada, meu Deus, pelo dia de hoje. Bom dia ao desembargador Raimundo Nonato. Bom dia, presidente. Tássio, ao desembargador Francisco Lucídio Queiroz Júnior, à procuradora Águida Maria Nogueira de Brito e ao defensor público Victor Emanuel Esteves, que está de forma virtual. Meu bom dia também aos advogados, aos presentes, ao representante da Polícia Militar, assistentes, colaboradores, servidores. Passo a votação da ata da sessão anterior. Sem objeção. Todos aprovam, desembargador, unanimidade. De acordo, senhor. De acordo. Leituras dos processos adiados, retirados de pauta. De ordem à presidência da Câmara, passo a leitura dos processos adiados e retirados de pauta. O 5 do SAGE, embargo de declaração 025-7306, dígito 63.2021.8.06.0001/50.001. 55 do PJE 0200-580, dígito 82.2023.8.06.0071, apelação cível. 75 da pauta 3014-555, dígito 55.2025.8.06.0000, apelação cível. E o 118 da pauta do PJE 300-7776, dígito 84.2025.8.06.0000, um agravo de instrumento. Hoje vai ter algum julgamento pedido de vista, tem? Para o desembargador Nonato, não vai ter julgamento dos processos que foram pedidos com vistas. Só para a próxima sessão? São só dois, né? São dois. Fica na próxima sessão. Pronto. Vou passar a presidência para o desembargador Paulo de Tássio, em virtude do meu impedimento, o processo que eu trabalhei na primeira vara de sessões, é isso, agravo de instrumento, deixa eu ver quem é, Danúzia. Me lembro demais. Este processo foi conduzido por mim quando eu estava atuando na primeira vara de sucessões. Então, desembargador Paulo Tássio, entrego Não, senhora presidente, a Vossa Excelência. Muito honrado pela incumbência. Queria renovar a saudação que Vossa Excelência acabou de prestar aos presentes, aos colegas, desembargadores, desembargador Nonato, e em especial meu querido amigo, desembargador Lucídio, que aqui dá a satisfação de estar conosco novamente, né? Que é ao meu lado e ao nosso lado. Bom, eu tenho aqui em mesa o item 162 da pauta, que é um agravo de instrumento, número 0628324, dígito 40.2022, dígito .8.06.0000. É um agravante Danúzia Gomes de Matos Guimarães, agravados Cláudio Henrique Salles Andrade e outros, solicitou sustentação oral a doutora Ingrid Pita. E consta aqui que a doutora Ingrid ela está pela parte agravada. É isso, doutora Ingrid? Doutora Ingrid,
nós estamos negando provimento ao agravo, que é um agravo do instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau. A senhora tem interesse na sustentação oral? Muito obrigado, doutora Ente. Eu passo, então, a leitura da proposta de emenda. Processo de minha relatoria. 162. Direito civil, processo civil, agravo de instrumento em ação de inventário, inclusão de herdeiros e primeiras declarações. Testamento que dispõe da totalidade do patrimônio em partes iguais para os sobrinhos e seus descendentes. Aplicação dos artigos 1786, combinado com o artigo 1857, ambos do Código Civil. Sucessão que pode ser legítima ou testamentária. Divisão do patrimônio em apenas duas partes. Impossibilidade, cumprimento do testamento. Ausência de fatos constitutivos do direito albergado. Pedido de efeito suspensivo. Óbice a antecipação. Ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Ônus que competia a agravante. É o artigo 373, inciso 1 do CPC de 2015. Poder geral de cautela, artigo 297 do CPC. Então, o recurso está sendo conhecido e desprovido, decisão agravada mantida. O meu voto, eu passo, então, como voto o desembargador Lucídio Queiroz. Primeiro momento que eu me manifesto, desembargador Paulo, então quero primeiro cumprimentar nossa presidente, desembargadora Cleide Aguiar, desembargador Raimundo Nonato, cumprimentar a Vossa Excelência, a doutora procuradora, doutora Águida, também o doutor defensor público, doutor Vitor Esteves, as doutoras advogados, a equipe aqui que faz com que a associação acompanhe, os advogados que estão virtualmente, enfim, muito meu bom dia a todos que acompanham essa sessão. Quando eu fui designado, desembargador Paulo, para vir compor aqui provisoriamente a terceira Câmara de Direito Privado, eu tive o cuidado de examinar esse agravo de instrumento e, obviamente, também examinar os autos principais dessa demanda que foi colocada sob a relatoria de Vossa Excelência. E, efetivamente, eu não tive dificuldade, né, em constatar que foi respeitada a vontade da falecida, que depois de forma muito clara como ela queria que fosse dividido o seu patrimônio, né? Primeiro com a irmã, que veio a falecer, e na ausência dessa irmã, ela deixava claro que queria que ficasse dividido igualmente entre os seus sobrinhos. E ficou apenas uma questão de interpretação semântica, mas que, ao meu ver, com todo o respeito que eu tenho pela parte agravante, eu não vi dificuldade em constatar que efetivamente foi respeitada a vontade da falecida. Portanto, eu acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Muito obrigado, desembargador Lucídio. Como voto do desembargador Raimundo Nonato? Acompanho o relator. Muito obrigado, desembargador Nonato. Então, proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar-lhe provimento. Obrigado, doutora. O 12, PJR, não é isso? Também vai ser com o desembargador Paulo de Tarso, devido a uma decisão minha no processo de inventário do primeiro grau, foi no tocante à partilha. Pois não, desembargador. Pois não, presidente, eu chamo o agravo de instrumento número 063 1411 33.2024, ponto 8.06.0000. Esse agravo é de relatoria do eminente desembargador Raimundo Ronaldo Silva Santos, primeiro gabinete da terceira Câmara de Direito Privado. Consta como agravante Fritz Russo e agravado George de Melo Costa. Solicitou sustentação oral pela parte agravante o doutor Ricardo Rocha Diógenes. Está presente o doutor Ricardo? Doutor Ricardo, encontra-se virtual? Estou, doutor, presente. Bom dia. Bom dia, doutor Ricardo. Doutor Ricardo, o senhor dispensa a leitura do relatório?
Doutor, na realidade, é assim, de forma muito tranquila, se a sustentação não for possível, eu compreendo a Vossa Excelência, mas o que a gente tem nesse agravo é que foi concedida uma tutela onde Doutor o Ricardo, agravado, só pois não. interrompendo o senhor, a pergunta é só se o senhor dispensa o relatório, a leitura do relatório. Não, eu desejo a leitura, doutor. O relatório, então, passo a palavra ao eminente do relator, Osvaldo Nonato. Só um momentinho, doutor. Estou aqui tentando entrar aqui no PJ. Eu estou tentando entrar aqui no PJL. Esse instante eu estava nele. PJE, mas. Eu estava nesse instante no PJE. É o de número 12. Onde? Vossa Excelência da parte agravante. Ok. Está pedindo a leitura, então, do relatório. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fritz Holz contra a decisão proferida pela 35ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, nos autos de ação de obrigação de fazer, com tutela de urgência número 024976049/2024, movida por George de Melo Costa, que deferiu medida liminar para determinar a adoção dos atos necessários à formalização da transferência do imóvel objeto da partilha mediante a assinatura da respectiva escritura pública. Sustenta o agravante, em síntese, que o imóvel em questão integrava inventário no qual atuou como inventariante e que o agravado não teria cumprido integralmente a obrigação ajustada. Alega ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC e ofensa à coisa julgada de forma formada no inventário. Requer liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, ao final, sua reforma com o indeferimento da tutela de urgência. O pedido liminar restou indeferido por esta relatoria. Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão, aduzindo que o inventário já se encerrou, que o agravante que lhe transferiu o quinhão hereditário, o qual foi objeto de proposta de compra e venda, e terceiro, o qual já quitou o preço, recolheu o ITBI e se encontra na posse do imóvel, aguardando apenas a assinatura da escritura, obstada pelo agravante sem motivo legítimo. A PGJ deixou de manifestar-se sobre o mérito recursal, requerendo apenas o prosseguimento do feito. Este é, portanto, o relatório.
Muito obrigado, desembargador Nonato. Então, devolvo a palavra ao doutor Ricardo Rocha Diógenes para, em 15 minutos, apresentar sua sustentação oral. Bom dia, excelências. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente desta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado. Em nome de que saúdo os demais ilícitos julgadores que compõem ilustre representante do Ministério Público, doutora Águida, prezados serventuários e colegas advogados. Estou aqui representando o agravante Fritz Ross. Presente agravo trata-se contra a decisão da 35ª Vara Civil, que em tutela de urgência supriu a assinatura do inventariante para a transferência do imóvel. E vamos aqui à questão fática e processual. Excelências, a controvérsia nasce no inventário de bens deixado pela senhora Priscila Maria Guimarães Melo de Costa, em que o agravante, o viúvo, foi regularmente investido das funções de inventariante e sobre esse munus de natureza pública pautado pela legalidade, que desenvolve os fatos ora debatidos. Em seguida, sobreveio a partilha amigável, por força do qual o agravado, o herdeiro, o enteado George de Melo Costa, adquiriu a meação do agravante relativa a determinado apartamento, unificando a propriedade do bem em seu patrimônio nos termos e limites definidos nos atos sucessórios. Posteriormente, o agravado prometeu vender o referido imóvel a um terceiro adquirente, extra autos, o senhor Rafael Dotti Salles, ajustando por conta e risco a alienação subsequente do bem cuja cadeia de titularidade decorre do inventário, e nesse contexto superveniente que se instala o conflito. O ponto central é bastante singelo, excelência, pois decisivo. O agravado pretende pular uma etapa essencial da cadeia dominial, exigindo do inventariante que transfira diretamente do espólio a um terceiro, como se esse interposto do agravado, agora titular pleno, fosse dispensável. O agravante, por sua vez, jamais se opôs à assinatura, apenas requer a regularidade registral e fiscal depois da transferência entre agravado e terceiro sobre a responsabilidade desses dois últimos. Trata de resguardar a segurança jurídica e rigidez registral, sem atalhos que comprometam o título e recolhimento de devidos impostos. Não obstante a decisão agravada em tutela de urgência, esta supriu a assinatura do inventariante e autorizou a transferência de direito a terceiro, antecipando na prática os efeitos da tutela satisfativa, sem a cognição exauriente das controvérsias de fato e de direito. Esse provimento altera o status quo registral antes do julgamento colegiado, criando risco de irreversibilidade e potencial desequilíbrio fiscal e dominial, exatamente que este agravo busca prevenir e corrigir. Excelências, a decisão recorrida invade matéria que foi delimitada no juízo do inventário, o qual exaurira sua competência para além dos limites do alvará e remeter a eventuais descumprimentos à via própria. Ao suprir a vontade do inventariante, sem o devido contraditório e sem estabilidade fática, a tutela de urgência ressuscita a discussão superada e desorganiza a competência funcional do juiz sucessório. Recorde-se que o inventariante exerce munus público, representando e administrando o espólio. Não cabe, pois, substituir sua manifestação por decisão precária, que, na prática, altera a lógica do inventário. A reforma é necessária para recompor as esferas de competência e a coerência das decisões. Com a devida vênia, que se pretende é pular um elo essencial da cadeia de titularidade. Ao invés do recurso espólio herdeiro, que no caso o órgão agravado, e deixe para o terceiro, busca-se uma transferência direta do espólio para um terceiro que sequer estava nos autos ou fazia parte dessa compra e venda constante no próprio inventário. Isso contraria o princípio da continuidade registral segundo a Lei de Registros Públicos e desalinha a incidência tributária de cada transmissão, abrindo espaço para um recolhimento de a menor de TBI, por que não dizer de sonegação fiscal e tributária, para a insegurança do título. O agravante, se não se nega a assinar, apenas exige um caminho legal
com 2 atos devidamente formalizados e tributados. Ao permitir o atalho, a decisão cria passivo registral e fiscal, atingindo o agravante e até o erário. A prudência recomenda estancar a medida e preservar a sequência correta das transmissões. A tutela de urgência reclama a probabilidade qualificada do direito em perigo atual de dano grave. Aqui, entretanto, a decisão é satisfativa, pois antecipa o resultado prático da tutela específica, autoriza escritura e registro antes mesmo da cognição adequada. Soma-se a isso o óbice do parágrafo 3º do artigo 300 do CPC, que veda a tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos. Exatamente a hipótese de um registro imobiliário que projeta efeito erga omnes e que raramente se recompõe sem dano. O perigo in mora é inverso. O agravado, se tiver razão, será indenizável. O agravante, ao revés, sofrerá dano praticamente irreparável no fólio real. Falta o munus, sobra o risco. Impõe-se, então, suspender a ordem até o julgamento deste colegiado. Registre, por fim, que a postura processual do agravado, com peças que divergem do objeto recursal e deslogam o foco do debate, não auxilia na busca da verdade, nem na cooperação processual. A controvérsia é técnica e objetiva. Sequência das transmissões, regularidade registral e integridade fiscal é o que se pede. Não é obstáculo, mas a legalidade dos atos. Os atos na ordem correta sobre a responsabilidade de quem deve responder por eles, sem atalhos que fragilizem o título e a arrecadação ao erário. Diante deste quadro, competência sucessória respeitada, cadeia dominial íntegra, tributação adequada, tutela de urgência contida pelo artigo 300, parágrafo 3º deste mesmo Codex, é de rigor a reforma da decisão, ou ao menos a concessão de um efeito suspensivo nos termos do 2019, inciso 1º no CPC, para preservar a utilidade do julgamento deste agravo. Diante o exposto, requer às vossas excelências o agravante, o conhecimento e o provimento total deste agravo de instrumento para a reforma integral da decisão, recorrida que supriu a assinatura do inventariante, restabelecendo o status quo e a regularidade registral e fiscal na ordem correta das transmissões que exige a inventariância. Subsidiariamente, caso vossas excelências entendam, pela necessidade de ulterior aprofundamento cognitivo deste caso em tela, que se atribua efeito suspensivo ao recurso, nos termos do já referido artigo do CPC, a fim de suspender imediatamente os efeitos da adesão agravada, vedando-se a lavratura da escritura ou qualquer registro perante o registro de imóveis competente até o julgamento deste nobre colegiado. A título de modulação mínima, em última trincheira pela eventual autorização futura, fique condicionado garantias idôneas, tais como a caução e seu preço, comprovação fiscal integral, ITBI, tributos correlatos, no caso aqui incidiria até imposto de renda ao próprio inventariante, que sequer fez essas transações extra-autos de inventário. Apresentação de matrícula atualizada com certidões pertinentes, comparecimento pessoal do titular, no caso agravado, para a cadeia dominial, espólio agravado e assim ao terceiro, sem atalho registral, comunicação e ofício ao registro de imóveis competentes, se necessário para a ciência da suspensão e preservação do fólio real até a deliberação final deste colegiado. Sem prejuízos de regular o prosseguimento e apenas por cautela, requer-se ainda de boa-fé a intimação do adquirente, o senhor Rafael Dotti Salles, na qualidade de terceiro juridicamente interessado, para, querendo intervir como assistente simples, se assim for a decisão do agravado, permanecendo delimitada a controvérsia deste recurso à legalidade de tutela de urgência e a observação da cadeia registral e fiscal das transmissões. Não se está discutindo aqui a validade do negócio celebrado entre o agravado e o referido terceiro. Excelências, a controvérsia é objetiva, não se pode converter tutela de urgência em satisfativa,
capaz de definir cadeia dominial, projetar efeitos erga-omnes por meio de registro antecipado, sobretudo quando há controvérsias fáticas pendentes, e via própria para delineada pelo juiz sucessório. O agravante nunca se recusou a assinar, apenas exige a ordem correta, registral e fiscal. Primeiro, o espólio com recolhimento de ITBI pelo agravado. Em segundo, o agravado para o terceiro, que afirma já ter pago o ITBI, com a regularidade fiscal e registral, compliance fiscal, evitando assim o dano ao erário. Diante do fumus insuficiente do perículo inverso, é medida de prudência suspender os efeitos da decisão e, ao final, reformá-lo, restabelecendo a segurança jurídica do título, a arrecadação devida, assim requer o provimento deste agravo, subsidiariamente já dito, a atribuição do efeito suspensivo em uma última trincheira à modulação das garantias já especificadas. Agradeço a atenção desse eminente colegiado e muito obrigado. Nós aqui agradecemos, doutor Ricardo Jorge, parabéns pela sustentação oral. Obrigado, doutor. Muito esclarecedora, e retorno aqui a palavra ao eminente relator, Dr. Nonato. Pois não, senhor presidente. Eu vou ler a emenda, uma vez que o voto já foi feito relatório, feita a sustentação oral, e também já consta do voto provisório dos demais colegas. Emenda, agravo do instrumento, ação de obrigação de fazer, acumulado com tutela de urgência, inventário encerrado, transferência de quinhão hereditário, promessa de venda a terceiros, recusa do inventariante em assinar a escritura, tutela de urgência concedida, probabilidade do direito e perigo de danos demonstrados, recurso conhecido e desprovido. Como voto, senhor presidente? Pois não, desembargador relator, também voto nesse recurso. Eu até entendo a preocupação trazida pelo doutor Ricardo Jorge, da questão dessa, vamos dizer, formalidade legal para a escritura, a lavratura da escritura, esse salto, né, que ao invés de passar por um dos herdeiros, para um terceiro que adquiriu posteriormente. Mas, estava observando, o inventário ele já foi encerrado formalmente, e, como disse o doutor Ricardo, a parte agravante ela não se exime, né, de assinar o documento necessário. Apenas ela está se opondo a esse iter, né, esse caminho que está se levando até o registro desse imóvel em nome de terceiro, sem passar por um dos herdeiros. Eu vejo até assim, a questão da legitimidade, do agravante, porque essa matéria ela pode muito bem ser suscitada pelo próprio cartório, no momento lá do registro, ou então, até antes disso, pelos entes públicos, né, quando for emitir os documentos de arrecadação. Aí sim, aí pode ver se realmente há esse salto, essa possível, vamos dizer assim, ausência de arrecadação, né, tem um termo que a gente pode utilizar melhor, né, de sonegação, né, desses valores em relação, porque seriam duas vezes, eram, né, dois registros, duas escrituras e tudo, dois impostos de transmissão. Mas isso eu acredito que cabe ao cartório, cabe ao ente público competente trazer essa situação à tona, né, e não a parte agravante, né? Entende? Perfeito, eu até concordo com essa, em tese, com o que foi trazido aqui pelo doutor Ricardo, mas deixar o cartório, os entes públicos que eu acredito ser legitimamente competentes para trazer essa matéria à tona. Então, nesse sentido, eu acompanho o voto do eminente relator e já passo a palavra ao eminente desembargador Lúcio de Queiroz.
Pois não, senhor presidente. Da mesma forma que eu informei no outro julgamento, logo que tive acesso, eu fui examinar tanto o agravo como o processo principal. E adianto logo para Vossa Excelência que o meu posicionamento é divergente em relação ao voto do relator. Eu vou explicar o porquê. A situação posta ela é muito fácil de ser compreendida. Nós tivemos um inventário onde o senhor George era herdeiro e adquiriu também a parte que coube ao outro ao agravante. E ficou, então, como titular do apartamento como um todo. Dentro dessa dinâmica, caberia ao senhor Jorge levar esse quinhão ao cartório para que fosse feito as providências cartorárias e, então, ficasse como titular do imóvel. E o que é que se busca nessa demanda? De forma particular, o seu Jorge vende ao terceiro o apartamento e vem aos autos exatamente fazer o que a gente chama na execução penal de um persalto. É como se eu vou pular aqui a cadeia registral e, em vez do imóvel entrar para o nome do senhor George, com o recolhimento dos impostos devidos, com acompanhamento, inclusive uma situação que traz aqui o agravante, poderia haver, inclusive, um aumento de patrimônio que precisaria ser declarado ao imposto de renda, que também não está sendo verificado aqui. E a medida, a concessão da tutela aqui, ela foi satisfativa. Não há discussão. Concedida a tutela satisfativa, vai ser cumprido e qual é o objeto principal? Não existe mais, porque já foi resolvida a questão, o apartamento vai ser transferido. Então, essas providências que o senhor falou aí, desembargador Paulo, entendo que seria o caso, então, de, no contexto, vamos ouvir o órgão público interessado, vamos ouvir o cartório, se é possível o registro, se é possível fazer essa alteração na cadeia registral sem passar o apartamento para o real herdeiro. Então, pedindo toda vênia ao doutor relator, eu voto pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento nos termos que eu estou falando. Então, proclamando aqui o resultado, a Câmara deu parcial provimento ao recurso. Não negou, né? Negando por maioria. Negando por maioria. Então, a Câmara, por maioria, conheceu o recurso para negar-lhe provimento. Vou devolver aqui a palavra à doutora presidente, a devolver a presidência, né? nem a palavra, né? Da presidência em tudo. E antes disso, senhora presidente, apenas agradecer e dizer da minha satisfação de ter aqui o prazer de trabalhar, nem que seja por pouco, nem que fosse aqui por pouco tempo, mas prazer em trabalhar com meu querido amigo Esbador Lucídio Queiroz. Muito obrigado, Esbador Lucídio, pela sua vida e a brilhantar a nossa sessão. Obrigado. Também agradeço ao desembargador Paulo Tassi pela minha substituição como presidente desta Câmara e ao desembargador Lucídio Queiroz pela colaboração em compor a esta Câmara de Direito Privado, no caso, a terceira Câmara. E sempre aqui vamos receber a Vossa Excelência com todo carinho, com todo apoio, com todo amor, até que, enfim, ele era membro e agora voltou de novo. Como eu disse anteriormente, um dia Vossa Excelência ainda vai compor a terceira Câmara, nem que seja de forma provisória. E aqui, a colaboração maravilhosa, o desembargador competente e os votos os votos deles são, assim, exemplares. Então, esteja assim à vontade e sempre aqui nós estamos à sua disposição.
que for preciso, pode contar conosco. Obrigada mais uma vez. Obrigado, desembargadora Cleide, pelas palavras gentis de Vossa Excelência. Dizer da minha grande satisfação de voltar aqui à terceira Câmara. Realmente foi onde comecei o meu trabalho no tribunal. Passamos aqui um ano, né? Completei um ano, exatamente um ano, quando, por uma questão de reestrutura, fui lá para a Quinta Câmara. Então, um grande abraço a todos e eu peço licença a Vossa Excelência para me retirar. Vamos ao item número 131, no caso aqui, a apelação civil de número 016, 096, 031, 2013. O relator, desembargador Paulo de Tarso. O advogado Fernando Oliveira, no caso, houve uma mudança, não foi? Fernando Oliveira, que vai sustentar. Senhora presidente, no caso, o doutor Fernando, ele representa a parte apelante. Eu pergunto se tem alguém da parte apelada. Porque nós estamos conhecendo do recurso da parte apelante para dar-lhe provimento. Se ele terminar de explicar. Inclusive, acredito que Vossa Excelência não terá nem interesse na sustentação oral, porque nós estamos dando provimento ao recurso do cliente que Vossa Excelência representa. O senhor tem interesse em dar? Pois não, obrigado. Pois, Excelência, porque está favorável ao cliente dele. Desistiu. R$ 131. Também segue a minha proposta de emenda civil, processo civil, apelações cíveis em cumprimento de sentença, justiça gratuita indeferida na origem, ilegitimidade ativa do exequente, credor proprietário do imóvel, legitimidade para propor a ação de emissão de posse, valor bloqueado via cisvajude, pagamento do débito e inocorrência, necessidade de observância do valor atualizado, obrigatoriedade de incidência de juros, de mora e correção monetária até o efetivo pagamento, extinção e impossibilidade de pagamento integral não realizado, prosseguimento do feito para execução do valor remanescente, cabimento, recurso da devedora conhecido e desprovido, e recurso do credor, que no caso do cliente, doutor Fernando, conhecido e provido, sentença reformada. É com meu voto, senhora presidente. Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Acompanho o relator. Também acompanhe o voto do relator. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu os recursos para dar-lhe provimento ao do credor e desproveu o recurso da devedora, reformando a sentença. É o 68 agora? 68, apelação civil de número 029, 392, 385, 2022, de minha relatoria, a advogada da parte apelada, doutora Bárbara Lia Melo. Confirma, doutora? Confirmo. Advogada da parte apelada? Sim.
Doutora, como o meu voto provisório está sendo favorável, no caso, a apelação foi parcialmente conhecida, a parte conhecida desse provido, mas a sentença foi mantida. Desembargador, bom dia a todos. Bom dia a todos. Foi a sentença Foi mantida mantida totalmente? a sentença. Sim. Pronto. Então, eu abro mão, por gentileza. Então, eu vou passar a leitura da proposta de ementa. Direito processual civil, apelação civil, réu, revel, não conhecimento do recurso do que concerne às matérias fáticas, utilização do apelo como sucedâneo de defesa, incidência dos efeitos da revelia, presunção relativa de veracidade apenas dos fatos e o Instituto não implica procedência automática do pedido. Parte autora logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Artigo 373, inciso 1 do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida. Como voto? Ao desembargador Paulo de Tarso para o voto. Acompanho Vossa Excelência, senhora presidente. Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Acompanho a relatoria, senhora presidente. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu parcialmente da apelação e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. 132. 132. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Apelação civil de número 025, 778, 760. 2020. O relator desembargador Paulo de Tarso e o advogado da parte apelada para a sustentação, Rafael Carneiro de Castro, é isso? Ah, tá aí. Qual? Senhora presidente, a senhora me permite, em relação ao item 132, doutor Rafael Carneiro está representando a Ceará Diesel. E a nossa proposta aqui é manter a sentença, está desprovendo a apelação. Não sei se o doutor Rafael ainda tem interesse na sustentação. Nesse caso, excelência, bom dia a todos, eu dispenso a sustentação. Obrigado, doutor Rafael. Ao desembargador Paulo de Tarso como relator para o voto. Pois não, senhora presidente, é uma apelação, sentença improcedente do pedido de reparação por danos materiais e morais. No caso, o autor se ressente da aquisição de motor que, com pouco tempo de uso, fundiu. Todavia, a parte requerente não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito na forma do artigo 373, inciso 1 do CPC. De outra banda, a requerida, caso Ceará Diesel, demonstra que apenas vendeu o motor, mas não realizou a montagem que foi feita por outra empresa que não seguiu as normas do manual de instrução e ocasionou o evento danoso. Invocação da melhor doutrina e precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, senhora presidente, estou votando pelo desprovimento do recurso. O desembargador Raimundo Nonato para o voto. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho o voto do relator na íntegra. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar-lhe provimento. Próximo é 81 de minha relatoria. O advogado permanece como doutor Rafael Carneiro. Apelação civil de número 000-6664-372, ano 2000.
Doutor, dispensa a leitura do relatório. Dispensa, Excelência. 15 minutos para sustentação. Excelentíssimos desembargadores dessa Egrégia Câmara de Direito Privado, excelentíssimo representante do Ministério Público, Defensoria Pública, servidores aqui presentes, colegas advogados, muito bom dia a todos. Excelência, de antemão, eu peço, venha se a sustentação for um pouco mais lenta, eu tenho 5 processos pautados, então a cabeça aqui já pode estar querendo confundir os casos, então vamos tentar conduzir com calma, mas terei esse objetivo em todos. Vamos parte a parte, né? O caso em questão, Excelências, é um caso atípico, eu confesso que não tinha me deparado com um caso como esse. Trata-se de uma execução movida pela Companhia Energética do Ceará, Enel, em face da empresa Cigrama Companhia Industrial de Granito. É uma execução muito antiga, muito antiga. Essa execução tinha como valor a quantia de R$ 334.712,89. No ano de 1996, foi noticiado que a empresa executada teve a sua falência decretada. Isso, obviamente, gerou a união dos processos, reunião dos créditos da empresa e o processo que tramitava na vara civil de execução, né? Ele foi redistribuído para uma das varas à época de falência concordata. Hoje, varas de direitos empresariais. O crédito, que era de 334 mil, ele foi habilitado na falência pelo valor de R$ 229 mil. E a época dessa habilitação em valor inferior, a Enel ela fez uma discordância, fez uma contestação em razão dessa diferença. Durante o processo de apuração do patrimônio da empresa falida e do pagamento dos credores, a Enel recebeu o valor de R$ 173 mil. Então, nós temos aqui 3 cifras. Nós temos uma execução no valor de 334 mil, temos uma habilitação de um crédito de 229 mil, isso pela própria massa falida, e temos, por fim, um pagamento de R$ 173 mil. Desculpa. A sentença de origem, Excelências, ela extinguiu a execução por falta de interesse de agir da Enel. E o fundamento que foi utilizado para a extinção da execução seria um encerramento da falência da empresa executada. Mas, ora, a empresa Enel, credora, ainda tem um crédito a receber decorrente, inclusive, dessa... Eu não vou nem entrar aqui no método do que era o original para o que foi habilitado. Mas só pegando o habilitado pela massa falida para o que foi pago, já existe uma diferença de crédito a receber. O que, por si só, já não tornaria cabível a extinção da execução por falta de interesse de agir. O próprio juiz, em sua sentença, ele colaciona alguns julgados, e num dos julgados que ele coloca na sua sentença, do TRT, da 9ª região, ele fala, nesse julgado, execução, empresa com processo de falência encerrado, tentativa frustrada de satisfazer a execução em face da pessoa jurídica, direcionamento ao sócio possibilidade. É emenda de uma decisão colacionada pelo próprio juiz que decretou, no caso em questão, a falta de interesse de agir e extinguir a execução. Ou seja, se é possível a empresa credora, após o encerramento da falência e a frustração no recebimento da integralidade de seu crédito, buscar esse recebimento por outros modos, inclusive com o direcionamento daquela execução aos sócios, não haveria cabimento para a extinção da execução por falta de interesse de agir. Então, num primeiro momento, Excelências, a nossa resignação é com relação à inexistência de interesse de agir no caso concreto, que há sim interesse de agir, há sim possibilidade de prosseguimento dessa execução através de outras medidas judiciais previstas no nosso ordenamento jurídico, de forma que não nos parece aplicável ao caso concreto do bom direito a extinção do processo
por falta de interesse de agir. Se não bastasse isso, e aí vem para mim o maior absurdo de todos, uma máxima vem ao juízo de origem. A empresa é credora, não recebe o seu crédito, precisa ir ao Poder Judiciário, a devedora tem uma falência decretada, a credora recebe um valor a menor do que lhe era devido, a sentença, ora apelada, extingue a execução e condena a Enel ao pagamento de honorário de sucumbência de 10% sobre o valor atualizado da causa, que hoje gira em torno de R$150 mil de honorário. Ou seja, a empresa recebeu 179 mil, a menor do que ele era devido, e vai pagar 150 de honorários. Assim, completamente, nesse caso específico, incabível a condenação do credor ao pagamento de honorário de sucumbência, já que ele recebeu o crédito dele parcialmente. E se, ainda que o juiz ou Vossas Excelências entendam que não há possibilidade de se continuar a discussão desse crédito através de outros meios, ainda que esse fosse o caso, não seria cabível a condenação do credor, no caso da Enel, ao pagamento de honorários. Seria uma extinção do processo por perda do objeto superveniente ao interesse das partes. Se não há crédito, não há que se falar. Portanto, se não há meios, né, jurídicos de se prosseguir com a execução, extingue-se o processo. Mas não condenar o credor ao pagamento de honorário de sucumbência, de forma que essa condenação também fere frontalmente os dispositivos do Código de Processo Civil no tocante à fixação de honorários, fere frontalmente o princípio da causalidade. A Enel foi ao Poder Judiciário não para ser condenada em honorário de sucumbência, ela foi ao Poder Judiciário para receber o crédito que lhe era devido. Tanto lhe era devido que foi devidamente habilitado na falência e a concessionária de energia recebeu parte desse crédito. Então, em resumo, todos os julgadores, esses seriam os pontos da nossa resignação. Em resumo, ponto 1, o não cabimento da extinção do processo por ausência de interesse de agir. E ponto 2, ainda que se mantenha essa extinção, que seja afastado qualquer ônus sucumbencial contra a concessionária de energia. Obrigado. Pronto. Parabéns, doutor, pela sustentação. O processo aqui já é do ano de 2000, não é isso? Apelação civil em ação de execução. Eu vou ler as propostas da emenda e, no final, vou ler a emenda. Trata-se de apelação civil interposta por concessionária de energia contra a sentença que extinguiu a ação de execução por ausência de interesse de agir, diante do encerramento da falência da empresa devedora e da inexistência de bens a serem alcançados. A sentença do primeiro grau fundamentou que a dívida reconhecida tornou-se concursal após a decretação da falência e que, encerrado o processo falimentar, com a extinção das obrigações, não caberia mais habilitação ou execução autônoma. Há duas questões em discussão. Averiguar se é possível a execução autônoma de crédito remanescente após o encerramento da falência e definir se a extinção da execução por falta de interesse de agir deve ser mantida, inclusive quanto aos honorários advocatícios fixados. O crédito da apelante passou a ter natureza concursal com a decretação da falência, estando sujeito ao regime da Lei nº 11.101/2005. O encerramento da falência implica a extinção das obrigações do falido. Lei 11.101/2005, artigo 158, o que afasta a possibilidade de execução individual posterior. Jurisprudência consolidada do STJ afirma que, com a decretação da falência, a extinção das execuções individuais é definitiva, conforme decidido no recurso especial de 1564-021, Minas Gerais. A sentença observou corretamente os limites legais, não havendo motivo para reforma quanto à extinção
da execução, nem quanto aos honorários advocatícios. Recurso coincidência provido, sentença mantida em razão do resultado do recurso, considerando o artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil. Bem ainda o tema repetitivo 1059 do STJ. Situação de total desprovimento recursal. Majores honorários da parte ré para 12% nos moldes da sentença. O encerramento da falência extingue as obrigações do falido, afastando o interesse de agir em execução autônoma de crédito remanescente. A emenda ficou da seguinte forma: direito processual civil e direito empresarial. Apelação civil em ação de execução. Encerramento de falência, falta de interesse de agir. Impossibilidade de prosseguimento da execução individual em razão da falência do devedor. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida como voto. Passa a palavra ao desembargador Paulo de Tarso para o voto. Eu acompanho Vossa Excelência. Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Também, senhora presidente, eu acompanho o vosso voto. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar-lhe provimento. O próprio. Pronto, aqui é o 108 e o 101 foram julgados juntos, então o julgamento vai ser dos dois nesta sessão. Primeiro eu vou passar aqui para o 108, de minha relatoria, o advogado continua, o doutor Rafael Carneiro de Castro, apelação civil de 00075 3812/2010. E o 101, deixa eu localizar aqui o 101, ele não está aqui. O 101, deixa eu ver, vou localizar aqui. Apelação civil 002840950/2010. Foi colocado primeiro no... O meu voto é no sentido de não conhecer da apelação interposta na ação de servidão e conhecer da apelação interposta na ação indenizatória para dar-lhe provimento, a fim de reconhecer as nulidades apontadas e anular todos os atos processuais praticados após a audiência de instrução e julgamento, inclusive a sentença determinando o retorno dos autos à origem para renovação da intimação, para apresentação de memoriais na pessoa do advogado indicado pela apelante, doutor Antônio Cleto Gomes, e prévia manifestação da apelante quanto à emenda que alterou o valor da causa, bem como a regularização do recolhimento das custas processuais decorrentes dessa alteração pelo apelado. Então, doutor, ao meu voto provisório, é recurso conhecido e provido e sentença anulado. Retorno dos autos à origem. Vossa Excelência insiste na sustentação? Não, Excelência, eu vou dispensar a sustentação para esse caso. Eu vou passar a leitura da proposta de emenda. Direito processual civil, apelações cíveis. Sentença única em ações conexas. Princípio da unirrecorribilidade. Não conhecimento do segundo recurso, nulidade processual, ausência de intimação do advogado indicado para publicações, cerceamento de defesa,
Artigo 272, parágrafo 5º do Código de Processo Civil. Alteração substancial do valor da causa sem prévia oitiva da parte contrária. Violação ao princípio da não surpresa. Artigo 9 e 10 do Código de Processo Civil. Decisão proferida sem contraditório. Nulidade dos atos posteriores à audiência de instrução. Recurso conhecido e provido, sentença anulada. Retorno dos autos à origem. Como voto? Passa a palavra ao desembargador Paulo Tassi para o voto. Compõe Vossa Excelência. Ao desembargador Raimundo Donato para o voto. Com a relatoria. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, não conheceu da apelação interposta na ação de servidão e conheceu para dar provimento à apelação interposta na ação indenizatória. Próximo agora. Outro que... O 88 de minha relatoria. O advogado continua. Apelação civil de número 024, 058, 485, 2020. Dispensa a leitura do relatório, doutor. Dispensa, Excelência. 15 minutos para sustentação. Excelentíssimos embargadores, renovando as saudações anteriores, esse caso será mais breve devido à sua pouca complexidade, Excelências. Até porque as matérias aqui tratadas são basicamente incontroversas. Trata-se de uma ação movida pela empresa Multiclean Produtos de Limpeza contra a Enel. E nessa ação, a recorrida, na verdade, aqui é apelante e apelado, as duas partes apeladas à sentença. Mas a parte autora, Multiclean, ela ingressou com a ação judicial aduzindo que ser cliente da concessionária de energia, na unidade consumidora específica, e que atua no ramo de fabricação de produtos de limpeza e polimento. Ela alega que, junto à Enel, ela fez uma solicitação de uma troca de titularidade do antigo titular para ela, que essa solicitação ela demorou um tempo para ser regularizada, mas enquanto essa troca de titularidade ela é processada, ela afirma que continuou usufruindo dos serviços de energia normalmente, sem nenhum prejuízo. Mas afirma que durante um determinado período, ou seja, entre, segundo ela, agosto de 2019 e janeiro de 2020, em que pese estar consumindo regularmente a energia elétrica, ela teria deixado de receber as faturas de energia. E ao deixar de receber as faturas de energia, deixou também de pagá-las. Posteriormente, quando a Enel enviou esse débito, segundo ela, um débito de R$547 mil, considerando o valor ser um valor elevado, solicitou a Enel um parcelamento. A Enel prontamente apresentou uma proposta de parcelamento, contudo, a empresa informou à época que aquela proposta não poderia ser aceita, que ela não tinha os recursos necessários para fazer o pagamento da entrada, etc. E, a partir desse momento, onde as partes não chegaram a um acordo quanto ao parcelamento, a empresa autora, ela ingressa judicialmente, requerendo a intervenção do Poder Judiciário para que seja imposto e obrigado a Enel a aceitação de um determinado acordo do jeito que a empresa pudesse pagar. E aí ela estabelece lá o critério dela, que o percentual, o valor não fosse mais do que 30% do valor da fatura, etc. Criou lá algo que fosse confortável e cômodo para ela poder pagar e, vindo ao judiciário, exigiu que esse acordo fosse imposto ainda. A sentença,
desembargadores, ela julgou a ação parcialmente procedente. E, ao assim fazê-lo, não acatou a proposta de parcelamento que quer fazer valer a empresa autora, mas determinou que fosse feito um parcelamento, suscitando o artigo 113 da resolução da ENA, que trata de uma outra situação, mas em seguida a gente aprofunda isso. Mas, de fato, a demanda foi julgada parcialmente procedente, determinando que o valor do débito fosse objeto de um parcelamento em número de parcelas iguais ao dobro do período apurado. Então, se o período apurado tivesse sido de 5 meses, teria que ser 10 parcelas. Se o período apurado fosse de 10 meses, teriam que ser 20 parcelas. Esse é o resumo dos fatos. O ponto em questão, Excelência, primeiro, os débitos objeto da demanda são incontroversos. Não há qualquer tipo de discussão sobre a legalidade, sobre excesso, sobre cobrança indevida, cobrança maior. O débito é incontroverso, a própria empresa autora não questiona o valor desse débito. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que merece destaque, porque, ao nosso ver, sugere e indica que a empresa deturpou um pouco os fatos para ter um benefício maior, é que o período de não envio da fatura, ou seja, agosto de 2019 a janeiro de 2020, que foi o período que consta na petição inicial como de não envio da fatura, ele totaliza débitos de R$229 mil. Só que a empresa, ao receber essas faturas, não pagou, recebeu fevereiro, não pagou, recebeu março, não pagou, recebeu abril, maio, junho, julho e não pagou. Obviamente que o débito, que era 229 mil, passou para 547 mil, porque as faturas subsequentes que foram enviadas para a empresa não foram pagas. Esse é um ponto também de destaque. Consolidando, portanto, a época aqui, entre julho de 2019 e julho de 2020, um débito de R$581 mil. Portanto, sim, percebe-se que a empresa autora, ela utiliza a justificativa de não recebimento das supostas faturas para postergar o pagamento dos débitos, inclusive requerendo que judicialmente que o fornecimento de energia não fosse suspenso, prática muito comum. As empresas querem receber energia, mas muitas delas não têm interesse em adquirir com as faturas, e tenta se valer do judiciário para obter um salvo-conduto de não pagar as faturas de energia. E aqui, Excelências, chama a atenção o detalhe que a legislação civil, a legislação regulamentar, ela não pode obrigar ao credor, e aqui eu vou falar genericamente a princípio ao credor, não vou falar da concessionária, mas nenhum credor pode ser obrigado a receber parcela diversa da contratada, parcela diversa da combinada, ou pode ser obrigado a receber um parcelamento com o qual ele não concorda. Isso se trata de relação civil, relação particular. O artigo 314 do Código Civil estabelece, ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar por partes, se assim não se ajustou. Então, o credor também, o credor não pode ser obrigado a receber, como o devedor também não pode ser obrigado a pagar em parcelas algo que não foi acordado e aceito entre as partes. Esse ponto nos chama a atenção, porque a relação aqui é sim uma relação contratual, é sim uma relação de direito civil. A gente aqui, inclusive, contesta qualquer aplicação do Código de Defesa do Consumidor, considerando que do outro lado tem uma empresa, uma pessoa jurídica que usa energia elétrica dentro da sua cadeia produtiva, não se caracterizando, portanto, como uma relação de consumo, nem como consumidor final. Um outro ponto de destaque também, Excelências, vem do fundamento que foi utilizado na sentença para que seja deferido esse parcelamento. Ou seja, o parcelamento sugerido pela parte autora não foi deferido, mas foi deferido uma outra modalidade de parcelamento prevista no artigo 113 da Resolução 414. Só que defende-se no apelo e reitera-se nessa tribuna que o parcelamento previsto no artigo 113 da resolução não se aplica ao caso concreto. O artigo 113 determina que a concessionária estará obrigada a parcelar o débito quando, por motivo de sua responsabilidade, houver faturamentos em valores incorretos
ou faturar pela média dos últimos faturamentos, sem que haja previsão na resolução para esse fim. Ou seja, a obrigatoriedade da concessionária fazer esse parcelamento do dobro do período apurado, ela decorre de erro da concessionária. Como eu disse aqui anteriormente, nesse caso, o débito ele é incontroverso, não há discussão sobre esse débito, não havendo que se falar, portanto, na aplicação do artigo 113. Portanto, outros jogadores, esses seriam os dois principais aspectos da tese de mérito. Impossibilidade de se impor à concessionária um parcelamento e inaplicabilidade desse parcelamento previsto na resolução que foi deferido na sentença. Caso Vossas Excelências, ainda que caso Vossas Excelências não entendam por acolher nenhum desses aspectos, todos os jogadores, é importante destacar também que a demanda foi julgada parcialmente procedente, ou seja, os pedidos autorais não foram deferidos na forma e na integralidade em que foram apresentados, mas só quem teve que pagar a sucumbência novamente é a ANEEL. Novamente, a gente tem aqui uma condenação onde a concessionária é obrigada a pagar honorário de 10% do valor da causa. Nós estamos falando aqui de R$550 mil, mais 55 mil de honorários para o credor receber o que lhe é de direito. Aqui, com a máxima vende novamente ao juízo de origem, ao entendimento de Vossas Excelências, deveria ter sido pelo menos aplicado, caso a sentença seja mantida no seu mérito, o artigo 86, que fala expressamente se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Então, tanto os honorários de sucumbência quanto as custas processuais aqui devem ser distribuídos de acordo com o percentual do resultado obtido no processo, que nesse caso não foi integral. A parte autora não obteve todos os seus pedidos deferidos, não obteve o parcelamento que pretendia. Portanto, ainda que a sentença seja mantida, se requer também a reavaliação dos honorários de sucumbência para que seja aplicado o artigo 86 do Código de Processo Civil. Obrigado, Excelências. Doutor, várias citações, gente. É isso. A relação jurídica está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, admitida a inversão do ônus da prova. CDC, artigo 6º, inciso 8º. Ainda assim, cabe ao consumidor comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito. Código de Processo Civil, artigo 473, inciso 1. A concessionária não comprovou regularidade no envio das faturas dos meses de agosto de 2019 a janeiro de 2020, configurando falha na prestação do serviço. CDC, artigo 14. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, em concordância com o artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal, 88, combinado com o artigo 14 do CDC. Constata-se, a partir do reaviso de vencimento juntado aos autos, ID 2199-7129 PJE, que foram apresentadas à autora faturas referentes ao período de agosto de 2019 a janeiro de 2020, além de outros encargos, totalizando o montante de R$ 547.996,35. Contudo, verifica-se que apenas as faturas compreendidas entre agosto de 2019 e janeiro de 2020 não foram remetidas, correspondendo ao valor de R$ 229.201,87. Diante disso, impõe-se o acolhimento pedido subsidiário da parte demandada, determinando-se que o parcelamento incida exclusivamente sobre o referido montante em até 12 parcelas, conforme o artigo 113, inciso 1, parágrafo 1º da Resolução número 1000/2021. O dispositivo tese, recurso da parte reconhecido e parcialmente provido, recurso da parte autora conhecido e não provido.
sentença parcialmente reformada, mantida a condenação em honorários fixada na origem em razão da sucumbência mínima suportada pela autora. A tese de julgamento, a ausência de envio de faturas em tempo oportuno configura-lhe falha na prestação do serviço e atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. O parcelamento de débitos não faturados deve observar a resolução número 1000/2021 da ANEEL. Então, a proposta de emenda ficou da forma seguinte: direito do consumidor, apelação civil e ação de obrigação de fazer, combinado com tutela de urgência, fornecimento de energia elétrica, parcelamento de débito não faturado, relação de consumo, inversão do ônus da prova, responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, débito parcelado em número de parcelas iguais ao dobro do período apurado, recurso da parte reprovida em parte, recurso da parte autora não provido, sentença reformada. Como voto? Passa a palavra ao desembargador Paulo de Tarso para o voto. Eu acompanho Vossa Excelência. Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Com a relatoria, presidência. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar parcial provimento ao recurso de apelação da promovida e negar provimento ao recurso de apelação da promovente. Doutora Cleide, com licença, só um esclarecimento. O parcial provimento do apelo da ANA foi para quê? Que eu não consegui pegar. Aqui era do valor de 500 e... Era o valor total de 500 e pouco mil reais. Os 200 e poucos que foram parcelados. Então foi restrito a esses 200 e pouco, dos 5 meses. Certo, entendi. Por isso que foi. Vai ser parcelado 12 parcelas em partes iguais. Entendi. Obrigado. Por isso que foi reformada a sentença. Os dois advogados se encontram, Marina de quê? O nome dela? Marina Fausch se encontra. Então, pronto. E da parte apelante, a doutora Marina, da parte apelada, doutor Rafael. Deste caso, a doutora Marina vai ser a primeira. Apelação civil número 020, 589, 345. Item 47, PJE. De minha relatoria. Dispensa a leitura do relatório, doutora. Dispensa, Excelência. 15 minutos para a sustentação. Obrigada. Primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de saudar na pessoa da desembargadora relatora Cleide, desembargador Raimundo Nonato, desembargador Paulo de Tarso, membro da Defensoria, do Ministério Público, colegas advogados e servidores aqui presentes. Bom, a matéria recursal da apelação a qual eu venho sustentar, ela é estritamente processual, mas é associada a direitos fundamentais, que são o contraditório e a ampla defesa. O assunto aqui tratado é o vício de citação e o prazo de contestação em uma ação de reintegração de posse regida por um rito especial da ação possessória. O juiz de primeiro grau, ele entendeu que o Jordão, parte a qual eu represento nessa apelação, foi citado no ato de D123842424, ao qual eu peço a vênia para ler o parágrafo no qual houve a intimação.
manda a qualquer oficial de justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação e epígrafe, proceda à intimação do Jordão Souto Botelho sobre o conteúdo do despacho e decisão de folha 59, que determina: designo no dia 10 de novembro de 2022, às 2 horas, para a realização da audiência de justificação, quando deverão ser ouvidas as testemunhas arroladas pela parte autora, no prazo de 15 dias a serem intimadas por ela ou apresentadas, independentemente de intimação. Com fundamento no artigo 455, intime-se a promovente por meio do seu causídico e promovidos por meio de oficial de justiça para comparecerem à referida ata. Não há nenhuma citação com nenhuma finalidade de apresentação de defesa. Portanto, sequer há nesse ato, nesse expediente, as formalidades exigidas pelo artigo 250, incisos 2 e 3 do CPC. E nem deveria ter, porque estamos falando de uma ação de reintegração de posse, a qual tem um rito específico, com determinação de audiência de justificação. Audiência essa destinada unicamente à coleta de indícios para análise de uma liminar possessória, de deferimento ou indeferimento de uma liminar possessória. Sob esse rito, o CPC estabelece expressamente no artigo 564, parágrafo único, que o prazo de contestação só iniciará a partir do deferimento da liminar. Então, ou indeferimento, né? Nesse ponto, eu também passo vênia para ler expressamente o que consta na lei. Concedido ou não o mandado liminar de manutenção ou de reintegração, o autor promoverá, nos 5 dias subsequentes, a citação do réu para querendo contestar no prazo de 15 dias. Parágrafo único. Quando for ordenada justificação prévia, o prazo para contestar será contado da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar. O que ocorre, excelências, é que, nesse caso, não houve deferimento ou indeferimento da liminar. A audiência de justificação que havia sido designada foi redesignada por algumas vezes e ela só veio a ser realizada em 14 de agosto de 2024, aonde não houve a decisão da liminar. Na ocasião, foram ouvidas as testemunhas da parte autora, foi consignado isso em termo e o magistrado pediu que os atos fossem conclusos para a sua decisão. O que se esperava era uma decisão acerca da liminar possessória, tendo em vista que o ato da audiência foi destinado a isso e sequer tinha se iniciado a fase postulatória com prazo para contestação e posterior réplica. Contudo, de forma surpreendente, veio a prolação da sentença, considerando que o requerido havia sido citado naquele primeiro ato do qual eu li no início dessa sustentação e, portanto, passou a julgar ao julgamento já de mérito, aonde foi julgado procedente a ação de reintegração de posse. Dessa sentença, nós apelamos com foco, obviamente, na questão da nulidade dessa sentença e, consequentemente, no retorno dos autos ao primeiro grau, com a decisão da liminar ou, subsidiariamente, que não haja essa decisão, que ele se resguarde após o contraditório, mas que abra o prazo para contestação. É nesses termos a minha sustentação. Obrigada. Parabéns, doutor, pela sustentação. Agora é a vez do próximo advogado, doutor Rafael. Pensa a leitura do relatório, doutor. Sim, excelência. 15 minutos para a sustentação. Todos os julgadores, renovando novamente as saudações anteriores, temos aqui em julgamento uma ação reivindicatória. Inicialmente, essa reivindicatória ela foi ajuizada contra 3 réus. A princípio, o juiz designou uma audiência de justificação para oitiva de testemunhas. E aqui eu vou fazer um breve histórico dos fatos para o melhor entendimento de Vossas Excelências. Antes da realização dessa audiência, os mandados foram normalmente expedidos, o ora apelante foi devidamente intimado e
antes da realização dessa audiência, foi requerida a suspensão do processo, porque as partes estavam ali numa tratativa de acordo para desocupação ou não do imóvel de forma amigável. Transcorrido esse prazo de suspensão, o processo foi retomado, onde a parte autora, construtora incorporadora Livina Limitada, comunicou ao juiz e pediu a exclusão de 2 autores da demanda, do polo passivo da demanda, dois réus, perdão, do polo passivo da demanda, réus esses que haviam desocupado o imóvel. Então, com base na desocupação voluntária do imóvel, a empresa solicitou a exclusão desses réus do processo, remanescendo exclusivamente o orapelante, que já havia sido devidamente intimado. Com a continuidade do feito, foi designada nova audiência, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas, inclusive o orapelante, ele compareceu devidamente representado pelo seu advogado. O advogado, inclusive, postulou na audiência, apresentando requerimento expresso, no caso, e ao final da audiência constou: foi dado por encerrada a justificação, ficando os autos concluídos para julgamento. Então, desde aquele momento, o apelante tinha conhecimento de que os autos haviam sido remetidos para julgamento. O que entendemos que aconteceu nesse caso, Excelências, é o que a jurisprudência, a doutrina chama da nulidade de algibeira, né? Onde se vislumbra a existência de uma nulidade, se preserva aquela informação para uso futuro. Como dito, o apelante participou da audiência, representado pelo advogado, fez requerimento em audiência, foi comunicado que os autos estavam sendo remetidos para julgamento e, naquela ocasião, não fez qualquer tipo de protesto, não fez qualquer tipo de destaque ou de esclarecimento, aguardando vir uma sentença que, em sendo de improcedência, geraria uma apelação, como a que nós estamos aqui agora apreciando e julgando, mas uma clara tentativa, obviamente, de se beneficiar de uma eventual nulidade que já poderia ter sido citada, já poderia ter sido questionada, a clássica, realmente, nulidade de algiberia. Dito isso, como a questão aqui é eminentemente processual, eu encerro a minha fala requerendo que seja negado provimento ao apelo em questão e mantida a sentença integralmente. Obrigado. O caso se trata de pedido de liminar, que houve justificação, e o juiz de primeiro grau prolatou a sentença sem decidir sobre a pedido liminar. Então, não houve a intimação da parte contrária para a citação e intimação, né, ao mesmo tempo, para contestar a ação. E a ementa ficou da seguinte forma: processo civil, apelação civil, ação reivindicatória, audiência de justificação, artigo 562 do Código de Processo Civil. Realizado ausência de decisão sobre a liminar, revelia decretada antes do marco inicial para contestar. Violação ao artigo 564, parágrafo único do Código de Processo Civil. Errou improcedendo. Impossibilidade de causa madura. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno à origem para regular prosseguimento. Diante de todo o exposto, no final do meu voto, conheço e dou provimento à apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juiz de origem a fim de decidir a liminar, abrir-se o prazo regular para contestação e prosseguir com a instrução. É como voto. Aí que a gente pode ver uma outra possibilidade. Paulo de Castro para o voto. Pois não, senhora presidente, é um erro improcedendo, evidente. Eu acompanho Vossa Excelência. Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Também, senhora presidente, eu acompanho o vosso voto. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar-lhe provimento. Sentença anulada. Só um intervalo de 15 minutos, ou 15 minutos não, 5 minutos. Também já é demais. Só vou
lá no meu gabinete e volto, vou tomar remédio.